Boa noite. Eu quero inicialmente dizer que é uma alegria muito grande poder participar com todos os companheiros espíritas aqui presentes, representando os grupos, e estar nessa casa amiga, onde nós temos grandes amizades, né, de longa data. E também feliz por estar aqui nesse dia que marca o nascimento de um espírito da envergadura do Dr. Bezerra de Menezes, o doutor, o médico dos pobres, com a sua visão humanística, com a sua capacidade intelectual em todas as áreas e pela sua presença constante e sábia no movimento espírita de sua época e no movimento espírita da nossa época. O seu exemplo é sempre uma diretriz segura de como devemos agir dentro do nosso movimento espírita, que pretende ser um movimento de divulgação da doutrina espírita. Tem um companheiro antigo, que todos devem conhecer, o Edivaldo Roberto, que foi dirigente da USERJ. Ele fazia uma diferença. Nós, quando fazíamos estudos sobre doutrina espírita e movimento espírita, nós dizíamos que a doutrina espírita é aquela diretriz que o Kardec trouxe para nós, que está nas bases, nos livros básicos da doutrina espírita. E a doutrina espírita é o esforço dos companheiros espíritas encarnados para a divulgação da doutrina espírita. E que, às vezes, o movimento espírita pode se distanciar da doutrina espírita pelas dificuldades nossas próprias. E ele lembrou de um outro aspecto, dizendo que o movimento espírita, na verdade, ele não se afasta da doutrina. O que se afasta da doutrina é o movimento dos espíritas, né? Porque os espíritas não são... têm as suas dificuldades, podem não aceitar algumas coisas, não aceitar outras, muitas vezes na base da opinião pessoal, do gosto pessoal, e nem sempre fundamentados na doutrina de Kardec. Então, nessas circunstâncias, os espíritas podem fazer o seu movimento, né? Às vezes não alinhados com a doutrina espírita. Mas então o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que é o objetivo, é o tema do nosso estudo, que é considerado o Kardec brasileiro, né? Que trouxe para nós uma diretriz de conhecimento doutrinário e uma diretriz de vivência dos preceitos doutrinários em toda a sua existência, mesmo antes de se tornar espírita, nos fazendo lembrar a experiência de Estevão, que é relatada no livro Paulo Estevão, que antes de conhecer o Cristo já era cristão, pela sua vivência, e veio assim enriquecer com os conhecimentos adquiridos na Casa do Caminho. Então o Dr. Bezerra, quando ele lê a primeira vez, nós vamos ver isso, o Livro dos Espíritos, ele diz que aquilo tudo ele já sabia, é como que um reencontro com a mensagem espírita. E na sua vida pessoal já existia uma vivência digna de um verdadeiro espírita, como diz Allan Kardec. Então nós vamos lembrar alguns pontos da sua vida que são muito interessantes, são muito bons para nós relembrarmos. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831,
Já tem algum tempo, né? 186 anos, se eu não errei a conta. Nasceu na freguesia do Riacho do Sangue, no estado do Ceará. O pai dele, Antônio Bezerra de Menezes, e a mãe, Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Era uma família abastada na época. O pai dele era um capitão das antigas milícias, não dessas milícias de hoje, das antigas, e tenente-coronel da Guarda Nacional. Tinha bens de fortuna representados em fazendas de criação. A riqueza lá na região era a riqueza dos gados, que eram vendidos e que davam um bom lucro, um bom recurso para as pessoas que tinham essas criações. E é interessante a gente falar sobre ele, porque a importância dos pais na formação do caráter dos filhos é muito grande. E a gente vai ver que, além das conquistas pessoais do espírito Bezerra de Menezes, que vem à Terra e já traz a sua bagagem que não se perde, mas é importante a gente relembrar o meio onde ele se desenvolve, onde ele se enriquece com as posturas do pai perante a vida e da própria mãe. Então, ele era um homem muito importante no local, tinha recursos e era um homem muito bom e generoso. A gente sabe que isso não passa de pai para filho, né? Pelo DNA, isso é do espírito. Mas a convivência desperta, dá exemplo, e o exemplo arrasta, né? O bom exemplo e o mau exemplo também arrastam. Então, a maior pregação que a gente pode fazer é a pregação do exemplo. Embora todo conhecimento bom, no nosso caso doutrinário espírita, deva ser divulgado, deva ser esclarecido, sem deturpações, sem desvios, mas o exemplo ele é fundamental. Porque se não vivermos, naturalmente não conseguimos viver plenamente tudo que a doutrina diz. Mas o nosso objetivo, a nossa tarefa, é nos esforçarmos seriamente, efetivamente, com honestidade, aquilo que nós estamos pregando. Se fizermos isso, as pessoas que estão sob a nossa influência vão entender que nós estamos na luta. E o que se nos pede agora não é a perfeição, é a luta em busca do aperfeiçoamento nesse processo que nós chamamos, espíritas, de iluminação das nossas almas. Então, o pai do nosso Bezerra de Menezes, ele era um homem muito bom e generoso e sempre ajudava as pessoas. Nunca mediu sacrifícios para atender às necessidades das pessoas. E as pessoas iam buscar recursos com ele, ele emprestava, ele dava, ele atendia, ele fazia todo esse trabalho de socorrer as pessoas que o buscavam. E, naturalmente, muitos abusos ocorriam nessas condições. E, em função disso, chegou um dia que ele percebeu que ele estava quando ele não tinha o dinheiro, o que ele fazia? Ele pegava um empréstimo para pagar com as vendas futuras de gado. Mas chegou uma hora que esses recursos, esses empréstimos eram muito grandes e ele estava sem condições de efetuar o pagamento das suas dívidas. Então, o que ele fez? Ele chamou todos os seus credores e disse que não tinha condições de pagar, então que ele daria todas as suas propriedades para os credores. E ocorreu um fato muito interessante, que os credores não aceitaram as terras dele, o gado dele, não vamos aceitar. E fizeram um contrato em que ele pagaria quando pudesse e quando quisesse, e deixaram as propriedades com ele, e ele não quis aceitar.
Por último, ele aceitou na condição, porque houve a insistência, que ele era muito respeitado, ele aceitou na condição de se colocar como um administrador das fazendas, da fazenda dele, e que os verdadeiros proprietários para ele, moralmente, eram os credores. E assim foi feito e o tempo foi passando. Então, nessas, para a gente ver o caráter, né, desse pai que passa essa experiência para o filho. O Bezerra de Menezes, o Adolfo Bezerra de Menezes, é o filho menor, é o caçula. Ele tinha uns 4 anos quando isso ocorre, e depois eles têm que se mudar para outra cidade, vão para o Rio Grande do Norte, em função de perseguições políticas, e mais tarde eles retornam ao Ceará, mas na capital, e nessa altura o Adolfo Bezerra de Menezes já estava estudando e se preparando para, mais tarde, ir para uma universidade. Seus 2 irmãos anteriores seguiram a carreira de advocacia, de leis, mas ele tinha uma tendência para a medicina e disse ao pai que queria cursar medicina. E medicina só tinha aqui no Rio de Janeiro, na corte, né, na época. Então o pai chega para ele e fala: olha, eu não tenho recursos para sustentar você. E aí ele conta para o filho toda a experiência das dificuldades financeiras dele, e o filho entende, abraça o pai, fica emocionado, há um encontro muito, muito bonito entre os dois, e o pai, ele diz para o pai que ele levaria aquela experiência do pai para a corte, né? E ele saberia honrar o nome do pai onde ele estivesse, principalmente com aquela demonstração de bom caráter que o pai possuía. Então a família se reúne, junta o dinheiro, arruma roupa para ele, paga a passagem, ele vem de navio para o Rio e chega aqui no Rio sem conhecer ninguém, com um dinheirinho no bolso, busca um lugar para ficar, um quarto, aluga um quarto, entra para a universidade, para a faculdade de medicina e vai cursando, mas sempre com aquela condição de um espírito assim bem retraído, sem querer participar de festividade, de coisa alguma. Ele vai vivendo ali, mais recluso, só estudando e procurando pagar a faculdade com aulas que ele dava nos intervalos das aulas da faculdade e à noite. Então ele custeava os próprios estudos e a sua subsistência trabalhando, dando aulas. Ocorrem às vezes uns fatos interessantes. Ele tem um momento lá que ele quer ir para uma festa na casa de um tio. Havia um tio lá e ele gostava da prima. Então, Bezerra de Menezes querendo namorar a prima dele, né? E aí ele quer arrumar um dinheiro para arrumar uma roupa, um sapato legal e alugar um cavalo para ir para a festa, né? Mas ele estava sem dinheiro. De vez em quando ele tinha dificuldades financeiras, ele pedia emprestado ao alfaiate dele, que fazia as roupas quando ele fazia. Ele ia pagando todo mês, aí ele pedia ao alfaiate. E o alfaiate emprestava porque ele pagava depois com o dinheiro das aulas que ele dava. E nunca houve problema. Mas ele sempre pedia, era 30 réis. Era um dinheirinho que a gente nem sabe quanto é, né? Mas aquela hora ele estava precisando de 50. E 50 para ele era muito dinheiro. E ele pensava, mas se eu pedir esse dinheiro, eu vou ficar devendo a vida toda, como é que eu vou pagar isso? Ele ficava naquela dúvida, mas eu quero ir para a festa, ver a prima, né? Participar daquilo, ele que vivia tão fechado no seu quarto. E aí ele fica naquela dúvida e resolve ir. Então ele vai lá conversar com o alfaiate. Quando chega lá, quem atende é um caixeiro, um secretário lá do alfaiate. Aí ele fica naquela dúvida, fala, o fulano está? Ele diz, não, o alfaiate seu fulano foi para a Europa.
Aí ele deu uma relaxada. O que você quer? Se você quiser alguma coisa, eu estou aqui para te atender. Aí ele relaxou, que ele falou assim, poxa, não fui atendido, é porque não é para eu pegar esse dinheiro. Resolveu o meu problema, né? Não resolveu o outro de ir para a festa, mas resolveu o problema dele de não se endividar. E lembrou da mãe, dizendo que a mãe falava que era melhor a pessoa ficar em paz em casa do que com dívidas na rua. E ele vai nessa vidinha dele. Mas tem um momento que ele fica com dificuldade na faculdade de pagar a mensalidade, a anuidade lá, para fazer os exames. E também ficou devendo o quarto que onde ele estava vivendo. E o senhorio era muito exigente, muito difícil mesmo, cobrava muito e estava a ponto de colocá-lo na rua. E ele não sabia o que fazer. Então, nessa época, na faculdade, esse período, era uma época de muita descrença. Que negócio, numa época de materialismo, as pessoas ouvindo os filósofos materialistas, e na faculdade todo mundo ficava materialista. Ele vinha de uma região, era católico, de orientação da família, e ele vinha de uma reunião onde havia muita superstição, muita crendice, muitas coisas além do aspecto religioso, de mula sem cabeça, né? Era interessante, até minha esposa é da Bahia, ela falava que quando era criança o pessoal falava da mula sem cabeça soltando fogo pelas ventas. É um negócio impossível de imaginar. É muito mais fácil a gente aceitar a existência dos espíritos do que da mula sem cabeça soltando fogo pelas ventas. O pessoal não raciocina, né? Acho que a mula tinha cabeça. Quem não tinha cabeça é quem acreditava nisso, né? Então a gente observa, aquelas crendices todas foram caindo por terra, mas lá na terra dele ele tinha alguns fatos que eram contados de existência de espíritos, né? De alma do outro mundo. Ele morria de medo das almas do outro mundo, mal sabia ele onde ele ia se meter, né? Alma do outro mundo. E ele viu um caso de uma moça que foi tomada por um espírito, uma possessão ou subjugação, e ela ficou vários dias tomada pelo espírito. Chamaram o padre, né, para resolver aquele problema. O padre veio, fez um exorcismo, não adiantou nada. O espírito continuou lá, então ele disse, o diabo tomou o corpo dela, não tem jeito, vou embora. Foi embora. Então ele começou a desacreditar um pouco da crença religiosa que ele tinha. Mas ele sempre foi um espírito assim, muito ligado à crença em Deus e à aceitação do Evangelho de Jesus. Isso nunca acabou. Mas os aspectos, às vezes, exteriores e as orientações que eram dadas, religiosas, ele começou a ter assim, umas certas dúvidas com relação a isso. Então, era o ambiente em que ele estava vivendo que estava colocando em xeque todas aquelas crendices, aquelas coisas todas. Então ele vai na sua luta, no seu esforço, até que chega a época em que ele... Mas aí ele estava com dificuldade lá para pagar a escola, né, a faculdade, e pagar o quarto. Então ele faz uma prece, né? Faz uma prece a Deus angustiado, ora a Deus e pede uma ajuda. Aí depois chega um rapaz lá na casa dele, no quarto dele, pedindo para ele dar aulas de matemática. Ele falou, matemática não, eu não dou aula de matemática, eu detesto matemática. Quem não gosta de matemática, o doutor Bezerra também não gostava. Então eu detesto matemática. Mas o camarada insistiu, não, eu quero ter aula de você aqui. Mas o camarada insistiu tanto que ele falou, vou ter que dar aula de matemática para ele. Aceitou. Aí o rapaz foi e pagou todas as aulas que ele ia ter adiantado. Ele falou assim, não, eu quero pagar adiantado porque se esse dinheiro ficar comigo, eu vou acabar gastando aí em farra. Então fica com você, eu garanto as minhas aulas. E aí, como ele não estava bem de matemática, ele foi estudar
matemática nas bibliotecas. Ele não tinha livro, ele fez faculdade de medicina estudando nos livros da biblioteca. E para estudar matemática ele ia na biblioteca, porque ele não tinha dinheiro para comprar livro. Então, olha só que coisa interessante, né? E ele foi estudar matemática, preparou a aula que ia dar, e o rapaz não veio. E nunca mais veio. Então ele disse que aquilo foi uma ajuda divina para ele pagar o quarto dele e pagar a faculdade de medicina. Então aí ele continuou, aí chega um momento que ele termina a faculdade, se forma, é uma experiência bonita, porque é um esforço, é um rapaz que luta, que está sozinho, que não tem diversão, que não tem nada, não tem celular, né? Não tem computador, não tem videogame, não tem nada. Estudava e se transformou, não ficou com nenhum problema psicológico, muito menos espiritual, né, doutor Bezerra? Então ele desenvolveu e fez a sua faculdade. Terminou. Depois que ele terminou a faculdade, ele chamou um colega que tinha mais recursos, que tinha recursos, né? Porque ele não tinha recursos, e abriram um consultório no centro da cidade. Só que ninguém ia, porque ele não conhecia ninguém, não tinha clientela, não tinha nada, não tinha pacientes, coisa nenhuma, parado. Mas como ele morava em São Cristóvão, ele começou a atender os familiares, de graça, né? Aí os familiares falavam para os amigos iam, ele atendia de graça. Não tinha dinheiro. Ele já se casou, né? Tudo, a maior dificuldade. E nessa luta imensa, né? Ele não queria saber. O objetivo dele era atender as pessoas. Então, as pessoas pobres iam até ele. Ele foi fazendo uma clientela enorme. Mas todo mundo duro, né? Só tinha gente... A gente fala em crise agora, imagina aquela crise que eles estavam, né? Tudo sem dinheiro, mas ele ficava feliz de atender. E a fama dele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E chegou um momento que um senhor lá, que tinha sido professor dele, que era médico militar, ele o convidou para ser médico militar. Então ele aceitou, e esse professor era um cirurgião. E ele começa a atuar como cirurgião também, abre um campo para ele. Então o nome dele vai se espalhando, e ali deu uma segurança para ele em termos financeiros, porque ele passou a ter um salário mensal correto, seguro. E nessa luta, ele vai andando, vai melhorando, as coisas vão melhorando, e o nome dele vai se espalhando, mas ele continua atendendo os pobres. Então chega um momento que a população de São Cristóvão pede para ele representá-la como vereador. Ele não queria saber de política, não queria nada disso. E aí o líder lá do Partido Liberal o convida para participar da eleição. Ele vai e consulta a esposa dele, né? Consulta a esposa, e a esposa gostou da história, né? Não, vai sim, deu a maior força. Aí ele foi, se candidatou e foi eleito. Depois, quando ele foi eleito, a oposição do partido dele quis impugnar a eleição dele, porque ele era militar. Então, é dizer, militar não pode ser eleito. Aí ficou aquele impasse, aí ele teria que deixar de ser militar. Poxa, abrir mão lá daquele salário que dava segurança para ele. Mas ele foi e consultou a mulher, né? Consultou a esposa, ela disse, não, sai mesmo, vai lá, vai ser bem. Ele foi, largou o exército e foi ser vereador. Depois ele foi reeleito, isso foi mais tarde, no outro mandato ele foi reeleito. Depois ele foi eleito deputado, ele foi líder no município, ele foi muita coisa em termos de política. Ele foi fundador da Estrada de Ferro Macaé Campos. Teve uma atividade assim na política
muito grande. Se nós formos lá na Câmara dos Deputados, nós vamos ver um quadro lá com o retrato dele, um quadro enorme. Tem lá o Dr. Bezerra de Menezes. Ele foi muito importante, foi um político muito importante. Embora ele não tivesse vontade de ser o político, ele foi constrangido a entrar na política. Bom, nesse período todo, ele já é uma pessoa famosa, né? Começam a aparecer aqui no Brasil, já tinha antes, os médicos, a homeopatia, os médicos homeopatas, que foram os médicos que trouxeram, que divulgaram muito espiritismo aqui no Brasil. Por isso que nos centros espíritas, antigamente, tinha muito receituário mediúnico de homeopatia e tinha até a manipulação do remédio homeopático nos centros espíritas. A dona Ivone Pereira, ela relata que ela trabalhava, ela fazia os remédios homeopáticos no centro que ela participava, lá em Minas. O Eurípides Barçanufo também fazia isso lá em Sacramento. Então foi uma época muito interessante. E ele conheceu os médicos homeopatas, o Dias da Cruz, né? Vários médicos importantes aí, que foi até presidente da Federação Dias da Cruz, né? Então ele toma conhecimento disso, e nessa época o Kardec está em Paris trazendo os livros, aquela questão toda, e ele começa a ouvir falar do Espiritismo. E é interessante que no começo os centros eram muito reduzidos, muito fechados, né? Eram mais ambientes familiares, eram mais reuniões mediúnicas do que reuniões de estudo propriamente dito. E ele começa a ter algumas informações. Então, os espíritas, como ele era uma pessoa muito conhecida, tem um dirigente da FEB, acho que deixa eu olhar o nome agora, está aqui, mas não vou procurar não. Quadros, né? Quadros. Eles fizeram, quando eles fizeram o grupo Confúcios, que não é o chinês, né? Era um espírito que dava comunicação na reunião. Eles tiveram um tempo muito breve, foi um grupo de pouco tempo, levou 3 anos de existência, mas tiveram uma contribuição muito boa para a divulgação do espiritismo. A mais importante, de um lado, eles deram receitas de homeopatia e o remédio para as pessoas pobres. Isso foi muito bom, porque atendeu a muita gente no aspecto da caridade, né? E eles fizeram também o trabalho de traduzir os livros de Kardec do francês para o português. Trabalho formidável que eles fizeram. Então, quando o livro dos Espíritos ficou pronto em português, esse senhor Quadros, se apressou em dar um exemplar para o doutor Bezerra de Menezes. Ele então era deputado, uma pessoa muito importante. Ele foi atrás do doutor Bezerra de Menezes e ele estava na cidade, lá na rua 7 de Setembro, estava se preparando para ir para casa. Nessa época ele morava na Tijuca e ele ia pegar o bonde, na época em que deputado pegava bonde, né? Muito legal. Então Joaquim Carlos Travassos, foi ele que deu, né? Então, Joaquim Carlos Travassos é o que deu o livro para ele. Então ele deu o livro para o doutor Bezerra, e o doutor Bezerra pegou o bonde para ir para Tijuca. Era longe, né? Eu lembro que eu morava no Encantado, estudava em Vila Isabel, no João Alfredo, pegava o bonde, demorava até chegar em Encantado, sete Piedade, demorava a beça, né? Imagina a época do doutor Bezerra, que eu acho que era até burro puxando o bonde, né? Então, ele começou a dar uma folheada assim, falou assim, acho que eu não vou para o inferno se ler isso não, né? Católico, né? Aí ele começou a abrir assim, começou a folhear, e falou assim, poxa, isso tudo aqui eu já sei. Ou seja, ele estava, naquela hora,
se reencontrando com o conhecimento que ele já tinha do mundo espiritual. Aquilo tudo ali para ele era muito conhecido, era uma identificação, é isso mesmo, né? Aí ele foi lendo, e começou a entender muita coisa que não entendia. Então foi muito importante para ele esse livro. E aí ele, interiormente, ele se tornou espírita, né? Se tornou espírita e resolveu continuar estudando, foi estudando e tudo, mas não divulgou para o mundo que ele era espírita. Ele começou a assumir a doutrina espírita na sua vida com muita tranquilidade, porque para ele era praticamente só conhecer o que estava escrito, enquanto para nós é o quê? É conhecer o que está escrito, refletir, pensar, meditar e aplicar isso na vida da gente, que é um esforço muito maior. Mas ele já era aquela alma que já tinha feito os esforços antes, já tinha lutado, já tinha conquistado os valores e que agora estava sendo beneficiado, né, com esses recursos intelectuais que a doutrina espírita trazia. Então ele foi seguindo em frente. Mais tarde, o movimento espírita era muito... Os espíritas começaram, muita gente a aderir, mas ao mesmo tempo era uma coisa assim muito incipiente, né? As pessoas não conheciam profundamente aquilo ali. E cada um levava a coisa para um lado, outro levava para o outro, um interpretava de um jeito, outro interpretava de outro, mas a essência, mas começou a haver aquele caos. E havia uma diferença entre aqueles homens que eram mais voltados para os aspectos científicos e os outros que eram mais voltados para os aspectos religiosos da doutrina espírita. Mas essa separação era uma separação assim muito forte e que causava uma dissidência muito grande entre as pessoas. Então, com o passar do tempo, eles começaram a ter necessidade de ter uma união maior, uma união mais forte. E aí criaram a Federação Espírita Brasileira, né? Criaram a Federação Espírita Brasileira, que não tinha a dimensão que tem hoje. E eles começaram, mas as dissensões eram muito fortes. E é interessante que quando a Federação Espírita Brasileira foi criada, quer dizer, antes veio o Reformador, né, com Elias da Silva, um ano antes. Um ano depois, a Federação Espírita Brasileira é fundada. Aí, na Federação Espírita Brasileira, um ano depois da Federação estar fundada, a Federação criou uma série de palestras para a divulgação do Espiritismo. E havia várias pessoas importantes ali. E tinha uns que eram... Tinha um orador que era assim, muito cogitado, porque ele falava muito bem, um médico homeopata. E quem assistiu uma palestra dele foi o próprio imperador, foi assistir a palestra desse orador. Era muito importante. Mas nenhum deles chegou aos pés da oratória do Dr. Bezerra de Menezes. Então, o Dr. Bezerra de Menezes quando ele resolveu divulgar para todo mundo a sua crença espírita, ele fez uma palestra com um público de 2.000 pessoas, imagina só. E era gente assim de muita importância para assistir a palestra dele, ninguém sabia o que ia sair dali. Então ele fala e aí ele se declara espírita para todo mundo. Aquilo tem uma repercussão imensa no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente na corte, uma repercussão enorme pela declaração dele de que se tornava espírita a partir dali. Isso daí foi um impulso muito grande para a divulgação do espiritismo. É muito interessante esse trabalho. Mas as lutas continuaram entre os adeptos do espiritismo. Isso é importante a gente analisar, porque na história mesmo dos aspectos religiosos, a gente vê sempre essa luta intestina, vamos dizer assim, entre os adeptos de uma crença. Às vezes por questões
muito sem sentido. E eu lembro os judeus na época, né, os israelitas, quando a gente pega lá a história no dicionário da Bíblia, a gente vê a questão que havia entre Jeová e Baal. A luta em que muitos israelitas, na época, né, aderiam a Baal de tal forma que havia massacres de sacerdotes, tanto os de Baal massacrando e matando os adeptos de Jeová, os representantes de Jeová, quanto vice-versa, como o caso de Elias e outros mais. Então a gente observa que isso existia naquela época. Na época de Paulo de Tarso, as lutas para ele confirmar a presença de Jesus, a importância de Jesus na divulgação das leis de Deus, uma nova revelação, um novo ensinamento, a resistência que havia, e mesmo dentro do grupo de religiosos ligados ao cristianismo nascente, a luta que se estabeleceu entre aqueles que queriam transformar a religião, o cristianismo, numa expressão do judaísmo. Então a gente vê que isso vem ao longo do tempo, sempre tem essa dissensão, dificultando o alcançar dos objetivos maiores, que é o desenvolvimento do espírito do ser, né? A iluminação da criatura. Então, nos dias de hoje, as coisas prosseguem num nível mais civilizado, né? A gente observa, pelo menos aqui no nosso país, mas em outros países a gente vê lutas muito difíceis também nessa área. Então é uma coisa assim que parece que vem é uma coisa assim para frear o desenvolvimento espiritual da humanidade, é uma perturbação que ocorre. E o nosso meio espírita também não fica imune a isso. Volta e meia surgem ideias que se confrontam e que às vezes dificultam o estabelecimento primeiramente, da nossa união, nós estarmos unidos, né? Nós não somos adversários, nós somos irmãos de uma mesma doutrina e muitas vezes nós nos separamos, né? Agora, é importante que a gente esteja atento às orientações do próprio Bezerra, né? O próprio Bezerra, nas suas mensagens que traz, na sua vida, para que nós estejamos afinados com as orientações que os Espíritos nos trazem. Para isso, nós precisamos conhecer, precisamos ler, precisamos aprender, precisamos refletir e fazer as coisas como eles orientam, né? Porque não basta a gente homenagear o Bezerra, né? Não basta a gente dizer fazer preces para o Bezerra, mas é importante a gente colher a experiência dele e as suas orientações pela mediunidade de vários médiuns, para a gente poder seguir de uma forma muito efetiva as orientações que chegam. Então o Bezerra, nesse período, chega um momento que eles o convocam, ele é levado a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E nesse período, ele tenta aproximar os ditos científicos dos chamados místicos, né? Aquelas duas divergências, os que só queriam saber das experimentações da mediunidade e aqueles outros que tinham uma percepção do objetivo maior da doutrina, que era o aspecto religioso. Então, o Bezerra, ele tinha essa visão completa. Ele tinha a visão da importância do fenômeno e tinha a visão também importante dos objetivos finais da doutrina espírita. Por quê? A gente observa que o fenômeno mediúnico é belíssimo. Mas qual é a finalidade? Qual é a consequência? Quando a gente tem a noção de que nós somos, ele prova a imortalidade, quando a gente tem a noção da imortalidade da alma, o que isso significa? Isso passa a modificar os nossos valores, tem que modificar. A nossa vida já não pode ser a mesma, os nossos valores não vão ser os mesmos se eu sei que eu vou continuar existindo, que eu sou um espírito imortal num corpo físico. Então, esse aspecto científico não é desprezível, a gente precisa dele, ele é importante.
Mas ele, por si só, não sustenta a nossa vida. Há que se ter uma reflexão sobre isso. Então, a mensagem de Jesus, quando ele vem à tona, traz para nós, é toda baseada na vida futura, né? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado por quê, se não tiver vida depois? Qual a consequência disso? Então, a existência, a prova da existência após a morte, que o próprio Cristo dá quando retorna ao convívio dos discípulos, é de fundamental importância para nós, para que intelectualmente a gente possa raciocinar, entender, refletir. Se eu passo por uma situação difícil na vida, uma traição, uma falência, alguma coisa qualquer, quantas vezes a pessoa pensa em suicídio, né? Outro dia nós conversávamos com a senhora que falou, meu marido me traiu, minha vida acabou. Eu estou pensando, surge na minha cabeça a vontade de me matar. Eu falei, mas você tem uma filha. Mas eu vou matar a filha também. Veja só. Aí a gente começa, olha, então aí que a gente vê que a doutrina espírita vê o impulso da pessoa qual é. Então, o raciocínio faz a gente refletir sobre as posições, as atitudes que nós vamos tomar. Então, é importante saber, ó, se eu sei que eu vou continuar vivendo, eu tenho que ter um raciocínio para não fazer bobagem, né? Então, o aspecto científico de provar a existência da alma é importante. As orientações que os espíritos trazem, tudo mais, muito importante. Agora, a consequência disso nos leva direto na mensagem de Jesus. É o que os místicos aceitavam, né? Mais voltados para o aspecto da caridade, do amor ao próximo, importantíssimo. Então, a gente precisa ter essa visão global da doutrina espírita que nos aproxima e trazer isso para a nossa vida pessoal. É lógico que a pessoa que tem dificuldades para fazer uma reforma íntima, uma transformação pessoal, ela vai rejeitar o aspecto religioso. Vai ficar apenas no aspecto do conhecimento puro e simples da doutrina espírita. Mas a mensagem de Jesus que chega a nós e que a gente vê que é a vivência do Dr. Bezerra, que são as suas orientações, são de fundamental importância para iluminar a nossa alma. Nós não podemos apenas preencher a nossa mente de conhecimentos, transformarmos-nos assim sábios do conhecimento. É preciso mais alguma coisa. É preciso que esse conhecimento, de alguma forma, chegue ao nosso coração. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um aspecto importante que fala sobre a obediência e a resignação. Então, ele diz que a obediência é o consentimento da razão. Quer dizer, eu aprendi que eu tenho que amar o meu inimigo. Quando eu encaro o meu inimigo, meu coração bate diferente. Bate diferente. Mas eu tenho que amá-lo, entender como é isso. Ou pelo menos perdoá-lo, se ele me fez algum mal. Mas eu não consigo perdoar. Mas eu aprendi que eu tenho que perdoar. Então, eu passo a obedecer, porque isso é uma lei de Deus, amar o próximo. Eu passo a usar a minha inteligência, o meu raciocínio, para poder perdoar, para obedecer. É o consentimento da razão. Mas diz lá que a resignação é o consentimento do coração. O que é isso? O coração representa o quê? Representa o que eu sou, o que eu conquistei. O que eu sei não é o que eu sou. O que eu sei é o que eu acumulei de informação. Quando isso sai da mente e vem para o coração, quer dizer que eu assimilei aquilo e que aquilo faz parte de mim. Antes, o conhecimento estava no livro. Eu estudo, eu passo ele para a cabeça. Mas quando eu assimilo aquilo na minha vida, com esforço, porque ninguém assimila nenhum conhecimento do Evangelho se não fizer força. Se já assimilou sem força, é porque já fez força antes. Então,
eu passo a assimilar aquilo e aquilo então faz parte de mim. É a postura do Estevão perante os inimigos. Quando ele é preso, é colocado como galé, ele encara aquela tarefa ali sem revolta. E ele entende, todo o trabalho é de Deus. Olha só, é uma alma que já venceu. Então, às vezes, a gente vai fazer alguma tarefazinha simples, está reclamando, né? Está gemendo. Então, a mensagem que vem para nós, ela é importante. Esse aspecto religioso é fundamental, porque a gente precisa desenvolver os aspectos na nossa mente também, os aspectos de abrir a nossa mente para as coisas espirituais. Senão, a gente vai ficar no terra a terra, na horizontal. A religião, o aspecto religioso, não a religião, o aspecto exterior, mas a religião profunda, a ligação com Deus, a busca de renovação, de fazer o bem, de amar o próximo, de amar a Deus, isso daí nos projeta para cima. Então, são esses exemplos que a gente vê do Dr. Bezerra, que são importantíssimos. Então, ele lá na direção da federação, ele tentou fazer aproximação, não conseguiu. Então, ele como que se afastou e se recolheu a um grupo espírita, sozinho basicamente, com pouca gente. E depois que a coisa ficou muito difícil, por quê? Porque quando veio a República, começou a haver um processo de umas dificuldades muito grandes. Foram renovados, foram feita uma nova edição do Código Penal e havia uma pressão para perseguir uma possibilidade de interpretação da lei que perseguiria os espíritas. E a questão do receituário mediúnico, do atendimento às pessoas, que perdurou até muito tempo. Então, aquilo foi uma ameaça. É interessante a coisa. Quer dizer, o aspecto doutrinário, os objetivos da doutrina espírita não foram capazes de unir os espíritas. Mas a ameaça que começou a ocorrer, e depois eles começaram a impedir a reunião dos espíritas, foram impedidos porque havia a suspeita de ação contra o governo, uma perseguição. Então os centros espíritas fecharam, os poucos que tinham foram fechando. Então eles procuraram se reunir, aí se reuniram os místicos e os científicos, porque havia uma ameaça externa maior. É interessante, às vezes o ataque exterior traz um benefício muito grande, porque as pessoas começam a ver o que é o mais importante e começam a se aproximar, a se unir e a se buscar. Então, nessa hora, eles mesmos fizeram uma tentativa de se unir. Então, se reuniram na Federação Espírita Brasileira os científicos e os místicos. Mas não durou muito, porque na hora das decisões, do achar, eles começaram a privilegiar um lado ou outro. Aí ruiu aquilo tudo. No final, ninguém tinha condição para reunir os espíritas naquela época. Então, eles foram buscar o Bezerra de Menezes, que estava lá isolado, se afastou. E o Bezerra está falando, eu estou cansado, que eu não consigo entender, né? Ele não conseguia entender os espíritas com uma mensagem tão bonita, tão boa, se estarem separados, não se buscarem, não se unirem. Ele falou isso. Então, não quero, não. Ele não quis ser o presidente da federação. Não, mas só você que tem... Eles disseram, só você, Bezerra. Foi um consenso dos dirigentes na época da federação. Só você tem condições de unir os espíritas. Só você. Por quê? Pela compreensão dele, pela respeitabilidade que ele tinha, pela capacidade intelectual que ele tinha, pelo coração que ele possuía, pelo conhecimento espírita que ele trazia. Então, só ele poderia fazer essa união. Então, ele diz, o pessoal diz, mas você que é um homem bom, apelaram para todos os valores do Bezerra, e ele não queria. Eu falei, eu estou cansado disso. E aí ele chega e fala assim, ele cede, fala, eu vou pensar.
deixa para eu pensar. Então ele vai para a reunião dele, no dia seguinte, para a reunião no grupo dele, quietinho. Chega lá, ele fica com as mãos no rosto, de cabeça baixa, dirigindo a reunião. Ele dá início à reunião, dá a palavra para o outro fazer, acho que o Bittencourt Sampaio fazer a prece inicial. Ele começa a fazer a prece, faz a prece. E ele está lá, cabisbaixo, né? Sofrendo profundamente pelo grande amor que ele tinha pelo movimento espírita, pelos espíritas, pela doutrina, pela mensagem do Cristo, e ao mesmo tempo angustiado pela incompreensão dos homens, em que muitas vezes fala mais alto o personalismo das criaturas, nas suas posições arraigadas, sem capacidade de abrir a porta do coração para a união. Ele faz isso e de repente ele levanta e aí ele explica para eles o que tinha acontecido, os pedidos que fizeram a ele e a resposta que ele tinha dado. E que ele esperava que naquela reunião pudesse haver uma orientação para ele do Cristo, para que ele pudesse tomar uma decisão. Veja só, ele não está querendo fazer o que ele queria, ele está querendo fazer o que Deus queria. Às vezes, as nossas decisões são em cima da nossa vontade. Eu quero fazer o que eu quero, né? Quando, na verdade, nós temos que parar um pouco e pensar o que Deus quer que eu faça. Então, aquele pedido dele era nesse sentido, que por ele não faria, não iria, mas ele estava ali para obedecer à vontade de Deus. E aí vem uma comunicação mediúnica por um grande médium, um médico respeitável lá, a comunicação do Espírito Santo Agostinho, e diz que cabia a ele continuar, atender ao chamado, fazer aquilo que precisava ser feito, porque o Cristo contava com ele. Olha só que coisa, né? É um negócio muito sério isso. Contava com ele para apaziguar os espíritas, para não criar cisões. Então ele ouve aquilo e o Espírito Santo Agostinho diz que estaria ao lado dele, amparando ele no trabalho. Olha só que coisa, né? A envergadura do Espírito e a assistência espiritual que esse Espírito trazia. Então, quando termina a mensagem, ele cai em lágrimas, ele chora convulsamente, aquela coisa... E as pessoas olham o doutor Bezerra chorando, as lágrimas descendo, fica um tempo grande chorando. E aí ele relata a importância daquilo e ele diz que, em função daquela orientação, ele iria aceitar o convite para ser presidente da FEB. Veja só, vejamos a diferença. Tem gente que às vezes você faz, tem centro que faz chapa, né, para a diretoria. Se não bota o meu nome, eu brigo com todo mundo. A pessoa adora um cargo, adora sentar, ter um cargo, ter uma posição de destaque. Meu Deus do céu, nós ainda estamos às vezes nessas condições, quando a gente tem que aprender com o que Jesus falou. O maior no reino dos céus é aquele que serve mais, aquele que é o servidor. Então, às vezes, a gente quer projeção. E é importante a gente lembrar as palavras de João Batista: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, a gente tem que fazer diminuir o nosso ego, né? A nossa personalidade, para que dentro de nós cresça o Cristo, como Paulo falava, né? Quer dizer, passa um tempo grande da sua existência dizendo: aquilo que eu quero, isso eu não faço. Quer dizer, porque o que ele queria era fazer o bem. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. É o espírito em luta, né? É
é o esforço, é o processo de não acomodação. Nos dias de hoje, as pessoas querem a felicidade agora, que não é felicidade, é achar as condições para fazer aquilo que ela quer fazer. Eu quero fazer isso, estou feliz. Não está feliz, está enganado, está iludido. Nós só seremos felizes, nós só somos felizes no momento em que a gente vence a natureza inferior que ainda trazemos. Aí que nós somos felizes. Mas hoje eu não venço de uma vez. São várias batalhas, são várias lutas, até a gente dizer, não, eu venci. Como Paulo falou, lá no final da existência ele diz, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então isso é o quê? É o espírito vitorioso. Então na nossa experiência, na experiência de um Dr. Bezerra de Menezes, é alguém que lutou com muitas dificuldades e foi vencendo. Mas moralmente é um espírito vencedor desde o início. E quando ele vai chegando próximo à desencarnação dele, pobre, sem recursos, em condições muito difíceis, e nos seus atendimentos antes, ele dava tudo. Então, uma história que é conhecida, que a mulher ele dava a receita de graça, não cobrava, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Nem ele tinha. Já tinha dado porque tinha saído antes. Aí ele dá uma olhada, vê o anel dele de médico. Ele tira o anel e dá para ela, vai lá e vende e compra o remédio. Então, é um espírito assim desprendido. Às vezes a gente briga em casa por causa da cadeira que a gente sentou no meu lugar. Essa caneca é minha, meu Deus do céu. A caneca é minha. Nem o corpo é meu, né? Então ele é uma vida de dedicação. Tem um momento que um senhor chega para ele, lamenta de ter perdido o filho. Ele conforta o senhor na rua. Ele diz que não tinha dinheiro para comer, para nada. Ele mete a mão no bolso, tira a carteira e dá para ele, não sabe nem quanto tinha. Aí ele mete o bom no bolso, tinha mais dinheiro. Umas moedinhas, dá para ele. O camarada vai embora. O cara nem queria aceitar, mas aceita e vai embora. Aí ele vai e pega o bonde, sem dinheiro para pagar o bonde. Ele desce do bonde e vai arrumar emprestado um dinheiro para pegar o bonde. Quer dizer, é um espírito assim, totalmente desprendido, né? Então a gente observa esses aspectos. Então nos momentos finais dele, ele está deitado na cama, né? Ele casou 2 vezes, né? Casou na segunda vez com a irmã da esposa. E ele deitado, do lado da cama tinha sempre uma cadeira para os visitantes, todo mundo ia visitar, só podia entrar um. E a família não tinha dinheiro, ele que tinha sido deputado, tinha sido dirigente de empresa, tinha sido muita coisa, não tinha dinheiro. Então as pessoas amigas que iam lá visitá-lo, conversavam com ele, ele olhava, aí quando a pessoa saía, deixava um dinheirinho embaixo do travesseiro para a esposa. E ela teve uma dedicação total àquele espírito que estava ali sem reclamar, sem gemer, sem nada. Então a gente observa uma alma dessa num planeta de provas e expiações, fazendo tudo isso que ele fez. E quando a gente ouve falar que Jesus veio nos ensinar aquilo que nós podemos fazer, e ele diz que nós podemos fazer muito mais do que o que ele fez, a nos dizer que Jesus amplia os limites para a gente. Quer dizer, às vezes as pessoas pensam que a religião de Jesus, as orientações dele, nos limitam, nos tiram a liberdade. Negativo. Ela nos ajuda a romper os limites da inferioridade, para a gente crescer, ir na direção de Deus. É isso aí. Mas a gente acha que liberdade é ficar no instinto, é ficar no terra a terra. Isso não é. Isso é prisão.
Então Jesus nos traz uma porta de libertação. Aí às vezes a gente acha que não dá para seguir o que Jesus fez. Dá. Se a gente quiser, dá. E aí está um espírito que fez, que viveu a mensagem de Jesus. E há outros que são desconhecidos, que fazem, que amam, que perdoam o inimigo, que são capazes de se doar, né? Eu lembro quando a gente fazia a campanha do quilo em Belo Horizonte, com a mocidade, a gente passava nos bairros ricos, era uma dificuldade. Mas nos bairros pobres, o pessoal com dificuldade, sempre saía alguma coisa, sempre dava uma coisa. Então a gente vê que às vezes, por isso que Jesus falou que a mensagem é importante para aqueles que são pequenos. Não é por acaso que Jesus foi lá para Galileia, para Cafarnaum, né? Por aí. Então, meus amigos, eu acho que valeu a pena lembrar constantemente esse Espírito, não só para pedir por nós, mas para agradecer pelos exemplos que ele nos deu na sua vivência espírita e cristã. Muita paz.